Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 549 e minguando até 741 dias, 16 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 549, com o título Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 17, e com o subtítulo Consciência da Vida, parte 7. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter praticidade em fazer o trabalho de conscientização, ok? E também deixo a abertura desse título, né, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, e também deixo uma referência desse título, ok? E da mesma forma eu deixo também do subtítulo, a abertura do subtítulo e uma referência do subtítulo. Tudo na descrição para que vocês tenham praticidade em relacionar isso em vossas consciências, ok? Acompanhe tudo que fora dito desde o princípio, não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho de conscientização, né, de cada blog diário, desde o primeiro, quando eu vier a ter começado lá atrás. Este é o blog de 549. Isso significa que eu já produzi 549 blogs diários, certo? Aí, eu vou chegar até 1.290 blogs diários. Existe um plano evolutivo para que a gente possamos nos permitir que as nossas consciências evoluem juntos, certo? Eu estou me permitindo para este blog diário, vocês também se permitem para esse blog diário. A minha consciência está evoluindo, certo? Faça esse trabalho em vossas conscientização para que vocês possam entender Deus do princípio, né? Volte lá atrás e faça o trabalho de conscientização com todos os blogs diários sobre os 549 blogs diários que foram produzidos até no dia de hoje, ok? Hoje é o dia, né, de 16 de julho de 2025. Nós vamos fazer esse trabalho de conscientização até o fim de 1.290 blogs diários, ok? Para quem, né, eh, entenda tudo o que está sendo dito, né, seja bem-vindo. Se inscreva no canal somente se estiver consciência naquilo que está sendo dito, se isso for uma realidade para você. Se não for uma realidade, não precisa se inscrever. Seja honesto com vocês mesmos, faça isso, quando vocês estiverem consciência, ok? Não faça nada precipitado para tentar dar engajamento para os outros, né? Faça se for uma coisa boa para você. Hoje em dia você tem que filtrar tudo que vem, né, para você sobre a ideologia, a internet. Se você estiver sendo está sendo compreendido em tudo que está sendo dito, né? Se foi uma referência para você, se foi uma realização para você, então vocês, né, sinaliza o vídeo, se inscreva no canal, faça o acompanhamento, seja bem-vindo. Este reino é de Deus, ok? Não é de homem, não é de corpo emocional, não é de ninguém, entenda? Tudo que nós fazemos, ele tem um tempo para iniciar e um tempo para terminar. Assim como nós nascemos, né, dentro do tempo, a gente tem o tempo para nascer, o tempo para morrer.
existe possibilidade para que vocês possam ter um trabalho de conscientização e seja honesto com você na simplicidade, ok? Faça isso e faça com respeito a você, primeiramente, e depois faça com à medida da forma que você consiga se respeitar, então também você vai conseguir respeitar o trabalho do outro, vai conseguir conhecer em tudo aquilo que está sendo produzido, ok? Se você não tiver consciência, não é necessário que você faça nada. Este é o primeiro blog de 4 blogs diários. Eu sempre tenho por hábito fazer 4 blogs diários com expressão livre. Expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade uma interação sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? O que tem dentro da sociedade hoje é o anticristo, o antissocialismo, e a formação de Cristo é um sinal de Deus, um sinal do poder de Deus, que de determinada situação ele vem de uma forma negativa, né? Ou seja, se uma forma negativa, Deus deu um tempo, fala assim, olha, chega de idolatria, aí Deus deu um tempo e também deu a liberdade para que vocês possam trabalhar isso em vossas consciências, certo? Para que vocês evoluem a vossas consciências com liberdade em vossos corpos emocionais. Aí a ideia do sinal do poder de Deus, ele vem com a flexibilidade, aí entra também um sinal do corpo emocional também entra com a flexibilidade quando a gente é consciente, certo? Quando a gente não é consciente, a gente vai continuar fazendo idolatria sobre a imagem do corpo sacrificado. Entenda isso. Então, tudo é sinalizado. Veja que tem um tempo para tudo. Na vida tem um tempo para tudo. E Deus organiza isso, né, dentro da sociedade, os seus tempos dentro da sociedade, para sinalizar, né, todos os processos evolutivos da consciência do homem, certo? Não do corpo emocional, porque o corpo emocional, ele cria uma imagem negativa. E então, esse poder negativo, que é a sinalização de Deus, o poder negativo de Deus, ele vai representar um não de Deus e, né, para Deus ele é sempre consciente, mas aqui no corpo emocional ele vai se dividir em ato consciente e inconsciente. Aí, esse sinal, né, do do corpo emocional, que é o anticristo, ele vai ser o não para os atos conscientes. Olha, não para as coisas ruins, né, vamos dizer isso. Então, neste meio tempo, o não também vai representar uma flexibilidade para que outros corpos trabalhem em suas consciências, liberdade, para que vocês tenham liberdade de se expressar, de interagir isso socialmente para que as suas consciências se evoluem, ok? Então, depois dos 4 blogs diários, né, depois que eu fazia os 4 blogs diários da forma expressiva, com expressão livre, aí no quarto blog diário, eu vou vir com a leitura corrida sobre os últimos 4 blogs diários. Esse é um hábito, ok? Então, vamos entrar neste contexto, né, e vamos fazer a leitura deste contexto, e depois nós vamos vir com uma expressão livre, como eu tenho dito, ok? Se você não viu o blog anterior, o blog de 548, vá lá, veja e volte aqui para que a gente possa dar continuidade, ok? Vamos para a leitura e depois vamos vir com a expressão livre. Nada pode ser perdido no tempo, pois o tempo é a vida de vossos corpos emocionais. E quando a vida não tem a consciência, ela terá a dor desta vida e que se manifesta junto com o seu corpo emocional, e explicando o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. E criando uma linha do tempo para relacionar cada estágio desta vida e que vai se perdendo com o tempo. É é importante que o tempo passado seja um princípio de nossa consciência. E isto explica que o tempo passado é um princípio e a ausência desta emoção, e não do corpo, pois o corpo reflete uma imagem no tempo e que pode estar se perdendo no tempo.
sendo o tempo presente vai explicar a vida desta emoção e a memória deste princípio. E se por uma causa o princípio não estiver uma relevância do passado, o presente vai levar uma consequência para o futuro. Este futuro pode ser reparado com o presente, e de forma que o futuro não pode ser o presente e nem o presente pode ser o futuro, pois ambos vai negar um e o outro na sua relatividade, sendo o presente a relação da vida e o futuro o precipício desta relação, e podendo ser um plano objetivo, mas não pode ser uma relatividade deste corpo, pois a relatividade ela só se realiza com o ato manifesto da presença deste corpo e que seja emocional. Estou nesse texto aqui, né, eu estava meditando em um ato que veio me acontecer, né. É por segunda vez que eu estou gravando esse blog de 549, por quê? Da primeira vez que eu vier a ter gravado, a minha câmera não captou o áudio. Mas aí, veja, né, como que é as coisas. Aí eu fiquei pensando, né, "Poxa vida, eu perdi um áudio", porque eu tenho sempre desde o início nos blogs diários eu venho dizendo que eu não gosto de perder nada, eu não, né, todas as expressões eu gosto de memorizar ela, guardar ela, para refletir nela, para trabalhar isso em nossas consciências. Isso é muito importante, que o trabalho da evolução das expressões ela depende muito dessa ideia registrada da memória. Aí, quando não veio ter gravado, eu fiquei pensando, né, "Será que eu vou conseguir, né, me expressar da mesma forma?". Aí, o que que acontece? Não vou mais conseguir me expressar da mesma forma que foi expressado o outro contexto. A expressão livre que eu fiz para esse contexto em outros blogs diários, eu não vou conseguir mais me expressar naquela liberdade que eu tinha. Então vou ter que abrir outra forma de expressão, né, pode dar uma referência das mesmas coisas? Sim, pode dizer as mesmas coisas, mas não são as mesmas palavras, não são as mesmas expressão, vai mudar uma coisa e outra, o quê? Ou seja, o que que acontece? Quando eu perco essas ideias de expressões, tudo que eu fico observando é para que eu possa melhorar mais ainda, para que eu possa ter mais carinho, mais respeito com as coisas que está sobrevindo, né? Para a gente dedicar isso. À medida que a gente vai se permitindo, com mais carinho, com mais dedicação, as coisas vão fluindo naturalmente. Quando a gente tem uma frustração sobre uma coisa, quando a gente temos essa capacidade de melhorar naquilo que nós fomos frustrados. E é assim que a gente faz um trabalho de processo de conscientização. Você não vai voltar o tempo, né, você não vai voltar o tempo para ver, para trazer aquele vídeo, né, que foi perdido o áudio, não vai trazer mais aquele áudio. Então, aquelas expressões eu me perdi dela, mas eu posso me conscientizar para que eu possa melhorar, para que isso não vier a ter acontecido, para que eu tenha mais dedicação com esse trabalho, entenda? Ou seja, quando as coisas ruins vêm, a tendência a tendência é melhorar. Quando a pessoa tem consciência, a tendência é melhorar. Eu vejo que, né, isso dentro da sociedade, você viu com uma coisa ruim, tem pessoas que hoje, né, por exemplo, eu vi uma pessoa, ela estava no trânsito e tal, ela se envolveu num acidente, eu entendi que a pessoa que esteve envolvido ali, que foi, né, ele desejou não estar ali, mas aí ele ficou repetindo: "O que que eu posso fazer para isso nunca mais acontecer?", né. Ou seja, todas as coisas que vêm com a frustração, ela vem com a melhoria. A gente só temos que reparar ele e fazer com que nós evolua a nossa consciência para que a gente não venha a cair nos mesmos erros, entenda isso. Então vamos para a expressão livre, né, já dando uma ideia sobre aquilo que, né, o tempo ele determinada situação, quando a gente desagarra dele, quando a gente tem parte que a gente perde nele, que a gente não volta, né, não dá para voltar nele, a gente passa por ele, temos uma pessoa, né, que a gente queria estar,
Aí a gente passa por ele, mas aí o que acontece? A gente passando por ele, a gente vê o que a gente poderia ter aproveitado mais e não aproveitou. Existe várias formas da gente entender isso. Vamos lá. Vamos ler parte desse contexto e vamos nos expressar sobre ele. Nada pode ser perdido no tempo, né? Aqui, nesse meu ideal, já dando uma, aqui eu perdi algo, certo? Mas o que que eu quero dizer? Veja que não foi uma causa perdida, a minha consciência evoluiu com essa ideia, certo? Ou seja, toda aquela ideia serviu para mim de experiência, então não foi perdido. Eu perdi uma coisa, mas eu ganhei outra. O que que eu ganhei? Uma consciência. E essa consciência não é perdida, porque nós temos ela agora, ela está presente, ela está dando uma relatividade com o nosso corpo, então nós podemos evoluir ela. Então não está perdida de uma certa forma. A gente vai melhorar sobre isso, né? A gente vai alcançar mais objetivos, né? Com aquilo que a gente foram frustrado por um tempo passado. Entenda isso. Nada pode ser perdido no tempo, pois o tempo é a vida de nossos corpos emocionais. E quando a vida não tem a consciência, ela terá a dor desta vida, e que se manifesta junto com o seu corpo emocional, explicando o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro, criando uma linha do tempo para relacionar cada estágio desta vida e que vai se perdendo com o tempo. É importante que o tempo passado seja um princípio de nossa consciência. Isto explica que o tempo passado é um princípio e a ausência desta emoção. Vamos lá. Vou voltar aqui, que eu estava fazendo a leitura mais corrida para mim meditar, mas eu quero voltar aqui em cima, ok? Vamos de novo. Nada pode ser perdido no tempo, pois o tempo é a vida de nossos corpos emocionais. E quando a vida não tem a consciência, ela terá a dor desta vida e que se manifesta junto com o seu corpo emocional, explicando o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Veja que aquela ideia que eu estava tendo dito, né, sobre a pessoa que se envolveu no trânsito, por exemplo, você entenda que quando, né, você não tem essa consciência, ela terá a dor desta vida, você está presente no momento frustrante, por exemplo, aquele presente que poderia ser uma relatividade da sua consciência, uma alegria, agora ele está se frustrando com uma coisa que vier a ter acontecido, entende? E essa relatividade da consciência, ela vai ter uma relatividade com o seu corpo presente e com o seu corpo passado, daquilo que você vier, ela pode trazer, o passado pode trazer uma consequência para o presente, né? E o presente ele pode levar uma consequência para o futuro da mesma forma. Ela pode levar uma consequência para o futuro, certo? Ou seja, o passado ele pode vir com uma consequência naquilo que você fez. Ah, eu me droguei muito e tal, hoje eu estou, né, doente, né, no tempo presente. Aí você, por exemplo, você está aqui, eu me, eh, mo eu envolvi no trânsito, né, nesse tempo presente, né, agora eu vou ter que responder no futuro à justiça, né, por aqueles atos mil. Entenda que ele vai se dividindo dessa forma, certo? Causando dor, né, ou vai trazendo uma harmonia, uma paz, né, da medida que você tenha consciência, né, e essa consciência ela tem que vir de um princípio seu, daquilo que você é consciência, dando uma relatividade com o tempo presente para você se organizar dentro da sociedade, certo? Quando se tratando de atos objetivos, você tem que ter organização sobre o seu corpo emocional para que você não entregue esse corpo emocional para os seus inimigos, né? Vê, tudo que você faz dentro da sociedade, querendo ou não, ela nos traz umas consequências, ou seja,
todos os tempos. Objetivo, tudo aquilo que está caindo dentro da sociedade são coisas objetivas, são tempos objetivos que nós tá tendo, né, uma consciência sobre isso, né, que vai, quando você se expressa, você já vai cair direto na sociedade, né, dependendo daquilo que você está relacionando, você vai cair direto na sociedade. E a sociedade, ela representa a dimensão do tempo, né, dessa relatividade, né. Por exemplo, espero que dessa vez esteja gravando esse vídeo, por exemplo, né. Ou seja, essa ideia que é um plano objetivo organizado. Eu estou me organizando mais, eu estou me preparando mais para mim ter uma relatividade para que eu não fique, a minha consciência fica de uma certa forma registrada, que essas minhas expressões fica registrada, certo? Então, é uma cautela, é um plano objetivo que cai dentro da sociedade, um plano de para trazer consciência às pessoas de uma coisa ou outra. Existem várias formas de você relacionar isso, ok? E criando uma linha de tempo do tempo para relacionar cada estágio desta vida, e que vai se perdendo no tempo, né. Cada tempo, o tempo de hoje, o tempo de hoje não vai ser o tempo de amanhã, né, então ele vai se perdendo. Cada minuto que eu estou aqui me expressando, registrando, e se não estiver gravando, por exemplo, se não tiver um áudio, né, ele de uma certa forma, ele vai, né, se perdendo no tempo, né. Ou seja, eu não vou deixar isso registrado, né, por um motivo ou outro, né, entenda isso. Então esse tempo ele vai se perdendo. Agora, se eu registrei, eu posso ter uma conscientização, uma memorização daquilo que eu estou, eh d expressando, né. Aí que eu entendi uma coisa, mais um exemplo, por exemplo, tudo que você fazer na vida é interessante que você anote e coloque no papel, certo? Para que você treine as suas consciências. As nossas consciência ela é treinada com escritas. Escritas, você escreve, né, porque a consciência ela vai se movendo no tempo. Existe ideias que você vai, na sua relatividade, na medida que você vai relacionando o tempo, seu corpo emocional e o tempo, por exemplo, o tempo ela vai cair bem dentro da sociedade, uma interação com o seu corpo emocional. E como que funciona isso? Você tem uma consciência interior e ela dá uma relatividade para o seu corpo, e o seu corpo ele vai cair direto no tempo. Veja as nossas peles, elas estão sobre esse clima, então significa que o nosso corpo ele está interagindo com o tempo, né, e ele vai se perdendo. Ou seja, então a nossa consciência que ela é interior, ela tem que deixar uma coisa memorizada para você e treinar a sua consciência todos os dias. Por exemplo, você vai para um estudo, né, para adquirir um certo conhecimento, você não pode ir para essa sala para que você seja seja conscientizado, você não pode sem uma anotação, né, para você memorizar isso, trabalhar. Determinada situação, quanto mais frequência você vai trabalhando as suas expressões, mais comum ela vai ficando. O objetivo da conscientização é fazer aquelas coisas comum para você ganhar uma relatividade dentro desse conhecimento que você está adquirindo, certo? Ou seja, anote, se você tem uma coisa que você considere importante, uma frase, vai escrevendo isso, vai deixando isso registrado para você trabalhar. É só assim que você vai poder voltar no tempo que você teve aquela consciência para você moldar o tempo presente. E moldando o tempo presente, você ganha uma consciência e uma relatividade junto com o seu corpo emocional. Lembre-se, a relatividade, ela só pode ser organizados nos planos objetivo quando estar na presença do corpo. A consciência, ela pode ganhar uma relatividade nos planos objetivos só com esses nossos corpos emocionais, só com ele que ganha uma relatividade, porque ele está seguindo o tempo. Hoje é 16 de junho, amanhã é 17 de junho. Aí, o dia não vai repetir, porque o meu corpo estão se perdendo no tempo. O meu corpo está se perdendo no tempo. Então,
não está se repetindo. As coisas, ela vai o sol, o clima, ela vai se corroendo com determinada situação, aquilo que você vai vivendo sobre essa atmosfera, esse clima, ele vai se acabando, ele vai se perdendo de uma forma ou de outra, ok? Entenda isso. É importante que o tempo passado seja um princípio de nossa consciência. Quando eu falei que é importante que o tempo passado seja um princípio de nossa consciência, eu estou falando de nós de ter uma consciência de uma origem, de tudo aquilo que o homem foi criado perfeito, né? Uma consciência espiritual. Essa consciência espiritual, se você não infectar ela sobre uma cumplicidade, então ela vai sempre ganhar uma relatividade, uma paz com o seu corpo presente. Ela vem do passado, por exemplo, eu vivi a minha criancice, eu aprendi a andar, então eu fui memorizando aquilo, fui desenvolvendo, ou seja, sem consequência até aqui, sem gerar atos consequentes até aqui. Vivi dentro da sociedade, tal, fiz uma coisa e outra, certo? Então, sem gerar consequência. Então, eu estou com a consciência livre, eu estou com a consciência limpa, eu estou tranquilo, em paz, então eu estou em paz em determinada situação. Por quê? Porque é importante que o tempo passado seja um princípio de nossa consciência. Eu tenho consciência no meu tempo passado, e então não gerei atos consequentes, então eu estou com ganhando uma relatividade com esse meu corpo emocional tranquila, suave, estável. Entenda isso. E isto explica que o tempo passado é um princípio e a ausência desse nosso corpo emocional. É importante entender isso. Você vê que o passado hoje ele é apenas uma consciência para mim, uma consciência, nada mais do que isso. Eu passei por esse meu corpo emocional, não gerei nada, ele é apenas uma consciência, né? Se eu tiver algum tipo de frustração sobre o passado, eu posso me realizar no tempo presente junto com o meu corpo emocional, desde que eu não gere atos consequentes para outras pessoas. Os atos consequentes, ele vem através do mau relacionamento entre um corpo e outro. Aí, se eu errei comigo mesmo, eu posso reparar no presente, ganhando uma relatividade com esse meu presente. Ah, eu errei, né? Eu fiz aquilo. Da próxima vez eu não vou mais errar. Ou seja, eu ganhei uma consciência sobre aquela frustração. Entenda, isso é muito importante. Além de você ter consciência no passado para você ganhar uma relatividade, né, desse corpo presente, você tem que trabalhar aquilo, o presente para que, por exemplo, hoje eu estou aqui, eu criei esse texto, por exemplo, né? Esse texto ele vai para muito, muito tempo, porque ele está registrado, né? Por exemplo, eu comecei a gravar ali. O vídeo que eu expressei, que não saiu o áudio, eu não vou poder ter mais acesso a ele, aquela expressão já se foi, né. Mas o que que acontece? Mas esse texto, ele vai poder ser trabalhado de diversidade de forma mais para frente com a conscientização, porque ele está registrado no momento que eu, né, digitei esse texto, trabalhei ele, e agora no momento que eu estou me expressando, que está saindo o áudio, então eu estou registrando ele para que isso ganhe uma conscientização, ok? Entenda isso. Isto explica que o tempo passado é um princípio e a ausência desse nosso corpo dessa nossa emoção, e não do corpo, não do corpo, pois o corpo reflete uma imagem no tempo e que pode estar se perdendo no tempo. Sendo o tempo presente, vai explicar a vida desta emoção e a memória deste princípio, e se por uma causa o princípio não estiver uma relevância do passado, o presente vai levar uma consequência para o futuro, né. Tudo aquilo que eu já está tendo dito é só uma confirmação, mas o que eu quero, falar mais é sobre essa ideia, olha. E o princípio é a ausência desta emoção e não do corpo, pois o corpo reflete uma imagem no tempo. Este corpo, por exemplo, ele pode repetir uma imagem tanto do passado, ele vai se transformar em uma consciência daquilo que nós memorizamos sobre a nossa relatividade passada sobre os nossos corpos emocionais,
Aquilo que nós vivemos, nós aprendemos a nadar, nós aprendemos a andar, nós conversamos com nosso pai educou nós sobre uma conscientização, então nós vamos ter a memorização, então nós vamos ter uma consciência, uma espiritualidade. Mas no futuro, quando você vai se expressando no futuro, então você vai ganhando o quê? Uma imagem. Uma imagem dessa, isso pode ser expressivo, né, ou ela pode ser uma relatividade. A relatividade ela está bem aplicada aos nossos atos pessoais, aquilo que nós estamos nos realizando, neste exato momento, certo? E que hoje em dia ela ganha várias complexidades por causa do antissocialismo, entenda? Aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? Sendo o tempo o que está e que está se perdendo. A ausência desta emoção e não do corpo, pois o corpo reflete uma imagem no tempo, né? E que pode estar se perdendo no tempo, sendo o tempo presente, vai explicar a vida desta emoção e a memória deste princípio. E se por uma causa este princípio não estiver uma relevância do passado, o presente vai levar uma consequência para o futuro, né? Vamos para uma outra parte desse contexto com a expressão livre. Vamos lá. Este futuro pode ser reparado com o presente, e de forma que o futuro não pode ser o presente, e nem o presente pode ser o futuro, né? O futuro, ele não pode ser o presente. Olha só, é muito diferente isso. Quando nós falamos do passado, a gente temos uma consciência. Mas quando a gente falamos do futuro, a gente não tem consciência. Então tudo é precipício. O que que você pode ter do futuro? Um plano objetivo. O plano objetivo, ele não vai explicar a interação entre dois corpos emocionais, a relatividade entre dois corpos emocionais. Ele vai explicar aquilo que está se perdendo no tempo, aquilo que você vai adquirindo, certo? De objetividade. Quando a gente temos o plano objetivo, não confunda o plano objetivo com a relatividade emocionais entre os dois corpos. Não faça isso, porque senão vocês vai complicar, vocês vai começar a usar a emoção de outras pessoas para que você, sei lá, é muito complexo. Ou seja, não faça. Plano objetivo são aquilo que você possa é, planejar para uma coisa e outra sobre essa vida, certo? Você compreenda que é diferente o passado, né, que dá para nós uma consciência, uma memorização daquilo que nós já vivemos e é diferente daquilo que é o futuro, aquilo que ainda nós não vivemos, certo? E é por isso que isso é como um precipício para nós conhecer, precipício, precipitar os nossos corpos emocionais, né, buscar coisas que você ainda não alcançou, saindo das suas relatividades, das suas realidades. Então, tudo isso, o futuro, ele representa um precipício para nós, entenda isso. Po- este futuro pode ser reparado com o presente, né? Ele pode ser reparado com o presente. Como que ele pode ser reparado com o presente? Eu posso ter planos objetivos, ok? E de forma que o futuro não pode ser o presente e nem o presente pode ser o futuro. Isso foi explicado, pois ambos vai negar um e o outro na sua relatividade. Eu já tenho explicado isso, né? O que é negar um e o outro na sua relatividade? Eu tenho uma relatividade, uma consciência interior, uma relatividade com esse meu corpo emocional. Relatividade é esse presente, né? Determinada dia que eu estou relacionando essas minhas expressões, né? Então, isso é relativo para mim, está sendo relativo, é uma relatividade. Uma consciência, junto com o meu corpo emocional, ganha uma relatividade, certo? Aí, vê que o futuro ele vai ser uma coisa negada. De acordo com aquilo que eu estou apresentando nesse exato momento, o futuro ele já está sendo negado. Por que está sendo negado? Foi um momento, o tempo mudou, ele inverteu, digamos assim. Não inverteu, mas é esse meu corpo emocional, ele teve uma passagem, por exemplo, sobre esses atos meus, sobre essa minha ideia expressiva, entende? O futuro, eu não atingi o futuro ainda, né?
e nem eu não atingi o futuro ainda, e é por isso que o presente ele nega o futuro, porque eu não alcancei o futuro, e o futuro nega o presente, porque eu já vivi esse momento, esse exato momento que eu estou me expressando aqui. Eu já vivi, estou deixando registrado para termos consciência nisso que a gente está falando, ok? Pois ambos vai negar um e o outro na sua relatividade, sendo o presente é a relatividade da vida e o futuro o precipício desta relação, e podendo ser um plano objetivo, mas não pode ser uma relatividade deste corpo, né? Muito bem explicado, pois a relatividade ela só se realiza com o ato manifesto da presença deste corpo e que seja emocional, ok? Muito bem explicado, né? Muito bem expressado, né? Veja que o que que acontece, só uma reflexão, eu depois que eu fiz essa interação sobre aquilo que vier a ter acontecido, sobre a minha frustração de eu não ter captado o áudio, né, do meu vídeo, ver que a gente conseguiu interagir isso, né, e relacionar e melhorar uma forma de conscientização, trazendo uma relatividade com aquilo que foi produzido dentro dos tempos passados, né, ganhando uma memorização e dessa memorização uma conscientização, né, para que a gente seja mais cauteloso com aquilo que com nossos planos objetivos, né, para a gente alcançar o futuro de uma forma consciente, criar um ambiente favorável, né, que você não seja uma pessoa que gere atos consequentes, porque quando você gere atos consequentes, você vai para o futuro já negado, digamos assim, né. Pode ver aí, tudo que acontece ele deixa em você uma coisa ruim ou boa, dentro dessa nossa relatividade, nosso corpo, ele deixa em você um sinal, uma coisa ruim ou boa, né. Esperamos que o seu ambiente seja você que está os seus planos objetivo seja um ambiente bom, agradável, com paz, com alegria, com respeito, com consideração ao seu próximo. Não deixe esses vossos corpos emocionais chocar em outro corpo, certo? É muito complexo quando ele choca em outro corpo. Faz o máximo possível de cautela, né? Se você está no seu trabalho, se tiver de perder algum tempo, né, para fazer uma coisa correta, faz isso, certo? Porque é muito ruim. Hoje em dia, tudo vira consequência. Eu vejo muitas às vezes no trabalho, como o trabalho ele é muito delicado, fazer, né, transporte coletivo, ele tem uma delicadeza muito grande, né, e geralmente, né, com a sociedade confusa e conflitosa, a gente que somos, condutores de transporte coletivo, a gente geralmente tem uma sobrecarga, né, sobre essa sociedade, não o nosso trabalho é tranquilo, mas como não tem uma coisa social, uma coisa que possa ser determinado correto, então as pessoas ficam sobrecarregadas. E eu vejo que acontece? Isso gera consequência, né, se você não souber fazer isso, se você não der uma relatividade, não criar um ambiente bom, você vai, ficar oprimido pela sua sociedade, você vai se permitir ser oprimido pelo outras pessoas, né, porque é isso que você vê dentro da sociedade. Aí você fica muito delicado. Eu só estou dizendo isso para você entender, certo? Perca um tempo, não, essa pessoa não seja a pessoa quiser mudar a sua forma de trabalhar, não aceite. Faça aquilo que você entende que é perfeito para você, para que você veja que não leve consequências. Ah, a pessoa está sem paciência, está alterada demais, deixa ele fazer. Se ele cometer alguma consequência com você, que ele cometa, não você. Você vai fazer o seu trabalho certo para prevenir, dar segurança ao outro e para que você crie um ambiente, um plano objetivo que seja favorável para você no futuro, para você não tiver de pagar alguma coisa que você não fez, né? Que você pagar alguma coisa que você, por exemplo, você bateu um carro, você vai ter que pagar uma franquia, né? Se você tiver uns planos objetivos, não deixar que ninguém te oprima, que você faça os seus planos objetivos de forma que você
né, não aceite opressão social, né, e muitas das vezes para você enfrentar uma sociedade corrupta, você não pode ser covarde, porque se você acovardar, eles vêm em cima de você, certo? Eles vêm em cima de você. Você tem que relacionar aquilo que a pessoa está te relacionando, e se ela for agredir você, que ela agride, não agride, certo? Não faça uma agressão. Se isso é um dos princípios para que você ter uma boa disciplina, para que você possa criar um ambiente bom, né, sobre um plano objetivo que seja bom no futuro, e você não vai ficar deprimido porque você não maltratou ninguém. Eu vejo também que hoje na sociedade você tem que focar muito bem nesse ambiente que você está construindo. Não ache que você vai consertar uma pessoa e vai consertar a sociedade, não vai. Quando você tenta consertar uma pessoa, você se complica com ela, ok? Você vai começar a gerar atos consequentes, então, ou seja, deixa as coisas fluir naturalmente. Deus tem consciência em tudo. Se alguém vai julgar alguém, deixe que Deus julgue, certo? Deixa as coisas tranquilo fluir. Você não é Deus para julgar ninguém, deixa as coisas fluir, certo? Cria um ambiente para você não levar consequências para o futuro, certo? O futuro ele é muito amplo, ele é muito grandioso, ele cria vários ambientes, ele forma um ambiente bom quando você tem uma consciência e uma relatividade sobre esse corpo presente. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, né? Faça isso com respeito, com dedicação, com carinho. Não faça por causa de você mesmo, relaciona isso em suas consciências, ok? Se inscreva no canal se você se sentiu realizado, você viu que isso possa ser produtivo para você. Você se inscreva no canal e sinaliza o vídeo. Se você não entendeu que isso fora bom para você, não faça nada, não precise que vocês façam nada. Só se você estiver a consciência, se você estiver uma relatividade com essa sua consciência e junto com o seu corpo emocional, você está sendo relativo, né, consciente, né, em tudo que está sendo dito, faça isso. Senão, não é necessário que faça nada, né, ok? Eu gosto muito quando a pessoa é sincera com ela mesma, né. E não precisa nem de você, agradar, tipo assim, nem precisa nem de você fazer uma coisa, por exemplo, para mim gostar de você, que você faça uma coisa correta, você não precisa nem de sinalizar o vídeo e nem precisa se inscrever. É só você dizer: "Ó, Samuel, com todo respeito, eu não entendi nada, tá tranquilo, eu vou respeitar você da mesma forma, tranquilo. Tudo tem o seu tempo certo, certo?" O seu tempo, ele é de Deus, entenda isso, não é do meu querer, não é do seu querer, não é de nada, é o tempo, relativo para nos conscientizar em tempo específico, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.